Oi pessoal, meu nome é Rosângela, eu tô aqui no canal Entre Capas e Linhas e eu vim trazer para vocês hoje algumas dicas de como uma pessoa comum pode adquirir o hábito da leitura. Por que eu falo uma pessoa comum? Estou considerando comum, comparando você com a vida que eu tenho, porque eu sou dona de casa, eu trabalho fora, tenho que cuidar dos filhos e eu sempre dizia que eu não conseguia, que eu não tinha tempo para ler. E depois que eu iniciei esse hábito, eu vi que era totalmente assim um mito, alguma coisa na minha cabeça, uma desculpa que eu utilizava para não ler. Então eu comecei no finalzinho de 2023, até mais ou menos em outubro, até o final do ano foram 3 livros, então assim, ainda foi pouco expressivo. Mas em 2024, nós ainda estamos em 2024, né, dezembro de 24, eu consegui ler em torno de 34 livros. Então assim, para quem não tinha o hábito de ler praticamente zero, eu considero assim, para mim é uma conquista, sabe, é algo fora da curva. Então eu vou trazer para vocês como foi que eu consegui, né, desenvolver esse hábito. Então é assim, gente, às vezes quando você decide, né, nós criamos um projeto, a gente fica preocupado em ser grande logo no começo. Então eu quero deixar claro para vocês que eu não pensei nisso. Eu não comecei com técnicas, porque às vezes a gente pensa num clube do livro, em fazer alguma técnica para a gente, a questão de absorção, em saber qual o livro ideal. Então não se preocupem com isso no começo. Desses 34 livros, tenho todos os assuntos. Eu estou voltada, tenho procurado mais na parte de desenvolvimento pessoal, mas eu me identifiquei muito assim um pouco com o estudo do subconsciente e não tenho nada assim ainda definido, eu não segui ainda uma linha específica. Então tem livros de todos os assuntos e às vezes vocês vão observar o seguinte, às vezes o aproveitamento é melhor, às vezes tem livro que você lê, que termina, você fica triste, poxa, eu não entendi, será que eu vou conseguir ir adiante? Mas não se preocupem. E assim, você começou a ler um livro, ele está muito difícil, eu não estou entendendo, eu não estou tendo rendimento, às vezes aquilo começou a desmotivar, não tem problema nenhum você parar, certo? De repente você volta nele em um outro momento, então não precisa se preocupar, não fiquem preocupados em finalizar de qualquer jeito. Nesse tempo todo, acho que tem 4 livros que eu comecei e falei, não é o momento. E parei. E às vezes tem livro também que você começa a ler e deslancha tanto que você quer terminar num dia, às vezes você não vê o tempo passar. Então, assim, para quem não tem o hábito, né, muitos especialistas recomendam que você leia pelo menos 20 páginas, que determinam uma quantidade X de páginas. Eu não fiz isso. Eu, às vezes, durante a semana, o meu tempo é menor. Às vezes eu leio 15 minutos, 20 minutos, dependendo, 30. Aí, final de semana, que é um pouquinho mais tranquilo, aí às vezes eu leio 1 hora ou até mais. Então, assim, não existem... Eu, pessoalmente, não tenho regras. E eu sugiro a vocês, assim, que comecem também dessa forma. Pra gente não se cobrar muito. Tem até um livro que eu comecei a ler agora, ele não está nessa relação ainda, que é o Micro Hábitos. Ele fala justamente isso, de você começar pequeno. Eu não tenho hábito, não gosto. Que seja 5 páginas por dia, porque aí você faz um compromisso pequeno e consegue cumprir, né? Isso vai te motivando a ler cada vez mais. Eu quero trazer um outro aspecto aqui para vocês, porque normalmente, assim, nas poucas famílias que leem, né, a gente fala poucas, é um pouco triste, porque o hábito da leitura ele tem sido cada vez menos frequente. Normalmente os pais leem, né, e incentivam os filhos. Aqui em casa foi meio que ao contrário. Meu esposo, ele tinha o hábito, mas não tão frequente, e ele que estimulou nossos filhos a lerem, né? Então, desde que eles foram alfabetizados, a gente determinou que
eles leriam 1 hora por dia. Então isso tem cerca de, acho que uns 6 anos para o mais velho, 6, 7 anos que ele tem esse hábito. A mais nova deve ter uns 4 anos. E depois de um tempo é que eu comecei, então foi ao contrário, né? Talvez meus filhos, o fato deles lerem, me incomodou um pouco, né? E eu fui atrás, corri atrás do tempo perdido. Eu digo tempo perdido porque é uma transformação muito grande. Quando vocês começarem, vocês vão observar e vão se lembrar. A leitura, ela abre portas, ela traz uma mentalidade nova, é algo assim inexplicável. Então, de forma resumida, o que eu quero trazer para vocês neste meu vídeo é o seguinte: não espere virar o ano, não espere janeiro começar, comece hoje com o livro que você tem aí em casa. Não se preocupe com a quantidade de páginas que você vai conseguir por dia, nem quanto tempo você vai demorar para ler o seu primeiro livro. Apenas comece. E fiquem aí ligados nos próximos vídeos, que eu vou trazer desses livros que eu li em 2024. Os top 5, eu acredito, né? São muitos livros bons, mas eu quero escolher os melhores e que eu considerei fáceis por ser iniciante, para, quem sabe, poder motivar vocês, né? Servir de inspiração, para que em 2025 nós tenhamos aí mais leitores. Então é isso, se inscrevam no canal, compartilhem, não deixe de curtir os vídeos.